Abel Ferreira falou depois do Palmeiras vencer. Sim, o Palmeiras venceu. 3-1 para cima do Fortaleza. Vamos lá. Que são inteligentes e que são conhecedores profundos do futebol brasileiro, quando olham para a tabela classificativa, sabem que está tudo normal, excepto um que está fora da caixa. E é assim, o resto está tudo igual, não é? Querem criar crises e confusões, está tudo junto, como já estava o ano passado. Portanto, há de facto, um outsider, um fora da caixa, mas pronto, parabéns para eles, têm sido extremamente competentes, eficazes, e chegar ao fim e ficar assim, não custa nada dar os parabéns para eles e seguimos. Não, como te disse, não conheço nenhum campeão que só ganhe, e não conheço também nenhum campeão quando não ganhe que não seja criticado. Portanto, o que os jogadores tiveram, um treinador também esteve. Nós, quando assinamos um contrato, temos obrigações. Se chegarem aqui e tu quiseres sair, e se eu quiser sair, há uma coisa muito fácil, tenho que pagar a cláusula. Tenho que pagar a cláusula. Se o clube entender que a oferta é baixa, e é baixa para esses dois jogadores, tem muita qualidade. Agora, se chegar aqui um clube e pagar a cláusula do Luan, ou pagar a cláusula do Gomes, ou pagar a cláusula do Zé Rafael, ou pagar a cláusula do Rony, ou pagar a cláusula do Vanderlá, ou pagar a cláusula do Piquerez, ou pagar a cláusula do treinador, ou pagar a cláusula do Zé Rafael, todos os jogadores que eu estou a dizer, tivemos ofertas por esses jogadores. Eu entendo, são muitos zeros, de facto, são muitos zeros. Eu já ganhei alguns quando era jogador, os suficientes. Ganho mais um bocadinho agora, mas não é isso que eu me movo. Eu movo-me com convicção, movo-me por aquilo que eu acredito. Muito bem. A questão do Palmeiras era de confiança? Vitóriazinha hoje já dá para retomar? Eu acho que o jogo do Palmeiras encaixa muito com o do Fortaleza. O Palmeiras venceu o Fortaleza. Aliás, diga-se de passagem, Copa do se a gente Brasil, pegar o retrospecto, acho que é um jogo que o Fortaleza venceu. Inclusive, antes dessa sequência, né, negativa, o Palmeiras jogou com o Fortaleza, venceu, depois jogou contra o São Paulo pelo Brasileiro, venceu. E venceu 2-0. E aí veio a data FIFA e depois essa sequência de a derrota para o Fortaleza no jogo de volta da Copa do Brasil é porque já tinha aberto uma vantagem, acabou perdendo, porque perdeu ou empatou? Nem lembro, olha, tanto jogo. Acho que perdeu por 1-0. Perdeu por 1-0. Mas no primeiro jogo ainda vivia, do ponto de vista físico, um momento em que o Palmeiras era muito superior. O 3-0, você está falando. O primeiro jogo aqui, que definiu o confronto com o Fortaleza na Copa do Brasil, foi uma coisa assim, diferente em relação ao rendimento coletivo, né? De um elenco que estava num outro momento físico. Mas o resultado não diz muito o que foi o desempenho do Palmeiras. No primeiro tempo, até 15 primeiros bons minutos, o Richard Rios acabou fazendo 1-0. O Fortaleza depois ganhou campo, foi na segunda metade do primeiro tempo até para mim melhor do que o Palmeiras, tanto que teve essas oportunidades, teve esse lance. Olha o novo sovaco aí aparecendo. E o árbitro estava ali em cima, né? Só que ele achou que foi braço nesse caso aí. Eu ainda não tenho certeza não, mas ele acabou marcando a irregularidade. O Fortaleza, no segundo tempo, não voltou bem. O Vojvoda até colocou o Marinho e o Pikachu juntos. Eu até imaginei que isso não iria acontecer. Os dois fazem a mesma função ali, jogando como ala, mas ele colocou o Pikachu um pouco mais por dentro e o Marinho como ponta. Mas no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu encontrar o melhor caminho. E aí, com duas situações, né? Os garotos, o John de novo teve mais uma oportunidade. Do outro lado também, o Arthur não foi o jogador que se esperava, né? E com jogadores que muitas vezes estavam esquecidos no elenco e por essa necessidade do Abel ter que dar mais profundidade e vai cavar e achando, opa, tem um Breno Lopes aqui que eu posso usar. Colocou no segundo tempo, o Breno Lopes funcionando como um atacante, muitas vezes caindo pela ponta, como ele sabe fazer, né, pelo lado esquerdo. Acabou sendo um jogador importante no segundo tempo. E aí consolidou o resultado. Mas não foi um jogo, o Palmeiras foi o alviverde imponente contra o Fortaleza. Foi eficiente, como muitas vezes nessa gestão do Abel Ferreira desde 2020 vem sendo. Acho que resgatou um pouco mais da eficiência do que do futebol bem jogado. Começou com o Marcos Rocha de novo, depois veio o Mike, apoiando, um lateral apoiador, né, jogando um pouco mais por dentro. No segundo tempo ele abriu mais com o Mike, aí sim, o Mike sendo um jogador também participativo ali. Eu acho que o gol, inclusive, o segundo gol do Palmeiras
É muito por conta da quantidade de jogadores que o Palmeiras colocou ali pelo lado direito, atraindo o Fortaleza. O Rafael Veiga vai encontrando espaço e bate de perna esquerda para fazer o gol. É um jogo que talvez sirva muito mais para tirar esse peso, né, da sequência ruim, do que necessariamente, o Palmeiras está jogando melhor do que jogou. Acho até que em jogos que não ganhou, jogou melhor do que jogou contra o Fortaleza. Mas foi eficiente e o placar, o número soberano, né, dentro do. Porque o Palmeiras precisava, né? O Palmeiras precisava de um resultado, de uma vitória. Por isso eu acho que a resposta para a sua pergunta se resgata a confiança, para mim é não. Porque a confiança do Palmeiras é fruto de desempenho e resultado. O Palmeiras hoje teve resultado. Não foi um desastre a atuação do Palmeiras. Quando a gente olha para o Palmeiras, para o jogo coletivo do Palmeiras, quando a gente lembra da atuação, como disse o André, do 3-0 contra o Fortaleza, a gente vê uma equipe muito mais difícil de ser vencida, de ser parada, de fazer gols nela do que foi o 4-2 contra o Barcelona. O Everton está também. lá para impedir que o Palmeiras sofra gols, mas ele não está acostumado a tardes como a de hoje. Não está acostumado a trabalhar. Não é que eu estou dizendo não está acostumado, ele está lá para isso. Sim. Né? Ele não fez nada diferente do que todo mundo sabe que ele é capaz de fazer. A questão é que, coletivamente, o Palmeiras não recorre a ele da maneira como hoje o Fortaleza obrigou o Palmeiras a recorrer. Ele trabalhou demais hoje. Eu tenho a impressão que, se não fosse uma atuação dele tão boa, o Palmeiras provavelmente teria perdido o jogo em casa hoje, não vencido por 3-1. O terceiro gol foi uma coisa, né? Sim, sequência. Sequência. Então, não sei se dá para resgatar a confiança, não. O resultado, obviamente. O Abel Ferreira, quando o Palmeiras perdeu para o Botafogo, ele falou o seguinte na entrevista: parabéns ao Botafogo, que foi mais eficaz que o Palmeiras. O Botafogo ganhou porque foi mais eficaz. Querendo dizer o seguinte: o Palmeiras jogou melhor, mas o Botafogo aproveitou a chance que teve. Mas foi verdade isso. Foi. Hoje, isso se repetiu. Mas para o Palmeiras. Por outro lado. Porque o Fortaleza teve várias oportunidades claras de abrir o placar. Abrir o placar não, de empatar o jogo ainda no primeiro tempo, e teve no segundo também. Porque o Palmeiras tinha um descompasso gigantesco quando essa bola vinha lançada para o Lucero. O Lucero trabalhou muito bem como um pivô para a entrada do Marinho, do Pikachu e às vezes de algum outro jogador do Pochettino que vinha de trás, pegando a defesa exposta. E esses jogadores do Fortaleza tiveram cara a cara com o Everton algumas vezes e não conseguiram converter isso. E aí o Fortaleza aumentou um pouco hoje um número muito ruim dele no campeonato. O Fortaleza tem a pior relação entre gols esperados e gols marcados. Antes da rodada, ele tinha 16 gols marcados e 22 ponto alguma coisa de gols esperados. É a pior relação. É quem mais deve gols e hoje aumentou. Porque ele, com certeza, vai ter colocado aí mais 1 ou 2 gols. O pior aproveitamento das chances claras. Exatamente. Não sei isso, para explicar. Ele teve chances claras que ele não aproveitou. E o jogo foi decidido pela extrema eficácia do Veiga. O Palmeiras não estava gerando o jogo, não estava pressionando. O Veiga recebeu uma bola, girou, bateu, fez o gol e ali abriu. Porque aí com 2-1, metade do segundo tempo, o Fortaleza se desarticulou defensivamente e permitiu ao Palmeiras várias vezes chegar em contra-ataque. Até de uma forma que o Vojvoda com certeza assumiu o risco, né? Estou perdendo por 2-1, perdi o de 2, perdi o de 3. Vou tentar o gol. Não, conseguiu o gol, levou o terceiro do Palmeiras. Isso é consequência do gol do Veiga. A pontuar. Há muito tempo o Palmeiras não fazia um gol de escanteio. É verdade. E é uma das forças do time do Palmeiras. É uma das características desse time. E hoje fez. Eugênio, o gol foi de escanteio? Foi. Foi. Numa situação de escanteio, o rebote... Ganhou a segunda bola, né? O rebote é uma das marcações de posicionamento do Palmeiras em escanteios. Tem sempre um jogador para fazer o desvio na primeira trave, aqueles que vão tentar o cabeceio no meio, o da segunda trave, e tem sempre 1 ou 2 no rebote. Então, é tudo desenhado para que, se não acontecer a primeira trave, tem a segunda, tem o pessoal do meio e tem o rebote. Hoje, caiu no rebote e ele soube aproveitar. É treinamento, Eram 10 jogos sem gol de escanteio. E hoje acabou acontecendo, que é uma arma fundamental. O Palmeiras, ano passado, foi campeão brasileiro muito pelo excelente aproveitamento de bolas paradas. Impressionante. Foi o maior jejum da era Abel sem gols de escanteios. Informação aqui do nosso Dimas. Sabe tudo. Sabe tudo. Um minutinho para a gente ir pro break, rapidamente. Hoje teve protesto antes do jogo,
organizada e tal, com relação... Aquela história, né? Vende o avião, compra para trazer reforço, aquela história. Olha, tá aí, ó, temos as imagens. Mandaram comprar navio. Agora comprar navio, enfim. Criado pelos pobres, roubado pelos ricos. Tem a questão do preço de ingresso também, tem uma série de protestos. Tenho a dizer só uma coisa sobre isso. Pode falar, André. Se você pegar um cara acostumado a acompanhar futebol todos os dias, em qualquer lugar do mundo em que o futebol seja importante como é aqui no Brasil, trouxer esse cara para ali à frente do estádio do Palmeiras, colocá-lo ali, esse cara vai falar assim, o que acontece? Estão caindo para a segunda divisão? Estão completando 20 anos sem ganhar um troféu? Porque é isso, a desconexão da realidade típica do futebol brasileiro traduz isso aí. Aí você explica para esse torcedor de futebol que acompanhe futebol de perto em qualquer lugar do mundo onde o jogo seja importante como é aqui, que esse time nos últimos 3 anos ganhou todos os títulos possíveis e foi a final de um Mundial de Clubes, esse cara vai falar, não é possível, vocês estão mentindo para mim. Então, aqui no Brasil, quando o time ganha, e parece que num determinado momento vai parar de ganhar, porque é isso que está acontecendo. Sim. E ainda há coisas importantes a serem disputadas no futebol brasileiro em 2023, o Palmeiras está presente. A única coisa que se sabe fazer é pedir contratação de jogador. É só isso. Não se sabe fazer mais nada. Intervalo, a gente volta já com essas imagens. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.